O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escuta o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos que são, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me és de guarda, governa e ilumina. Amém. a cruz sagrada Seja minha luz, não seja minha autonomia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência, tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, penso eu que nós, desde muito cedo, especialmente aqueles que nasceram dentro de um lar em que as famílias pelo menos cultivam o preceito de vir às missas aos domingos, dentro de um lar que se preocupa na vivência dos valores do reino, do Evangelho, enfim, aprendemos então a importância da oração. Como foi bem dito agora há pouco no teatrinho que nós acabamos de ouvir, a definição mais simples para que a gente entenda o que é a oração, como eles acabaram de dizer, é uma conversa com Deus. Conversar com Deus, mas para quê? É da mesma forma que nós conversamos com um amigo, para que nós cada vez mais tenhamos comunhão com Ele, cada vez mais nós o possamos conhecer, para que aí a gente consiga fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. E como eu disse que a oração é conversa com Deus, e aqui não existe ou não deveria existir juízo de valor de quem reza melhor ou de quem tem a prática de oração melhor do que outros. Isso não existe, porque cada um
ao seu modo, vai descobrir a forma como melhor consegue se comunicar, a melhor forma que a pessoa consegue falar com Deus. Desde aquela pessoa que reza o seu terço diariamente, até aquela pessoa que faz uso dos dons carismáticos, nós vamos ter desde as pessoas que se utilizam de orações prontas para poder falar com Deus, até aquelas que conseguem ou têm ali a facilidade de fazer orações espontâneas. Quem faz juízo de valor de que determinada oração é melhor do que a outra, não entendeu nada e não entendeu o que de fato significa a oração, essa conversa com Deus. Padre, mas precisamos mesmo rezar? Deus não sabe de tudo, Deus não sabe o que se passa no nosso coração? Sim, Deus sabe o que passa no nosso coração, mas Ele precisa desse nosso primeiro passo. Ele precisa que nós digamos a Ele, que nós possamos dar permissão para que Ele, sim, a partir daí, possa nos ajudar, possa nos conceder as suas graças. E isso nós nunca podemos deixar de lado, e isso nós nunca podemos esquecer. E aí então nós temos o Evangelho da celebração do dia de hoje, que nós temos aqui a figura da viúva e a sua insistência ali para que o juiz pudesse olhar para a sua causa. E aqui nós temos então essa questão da insistência. Também foi bem dito no comentário, no teatrinho para as crianças, que nós acabamos de ouvir. Essa insistência para que Deus possa agir em nós. E a mulher só foi insistente, mesmo com o juiz não dando muita trela para ela, mesmo o juiz fugindo dessa situação, ela só insistiu porque sabia que estava certa, porque tinha certeza aqui que a sua causa não era não era uma situação egoísta, simplesmente algum capricho. E isso nós precisamos entender. Por quê? Tem hora que as pessoas só escutam no Evangelho. O juiz atendeu pela insistência. Ou outro trecho do Evangelho: procurar e encontrar, bater e a porta será aberta, pedir e recebereis. A pessoa só escuta isso, mas esquece de ouvir o restante. Como assim? Quando nós falamos da nossa oração e de Deus nos conceder a graça, de que graça nós estamos falando e o que Deus deve atender dentro da nossa oração? A nossa oração é para que a gente consiga utilizar e ter ferramentas para bem viver a nossa vocação à santidade. Vocação à santidade nada mais é do que agir como Deus agiria, buscar uma vida virtuosa. Além da vocação à santidade, também a nossa oração e as graças que nós devemos receber de Deus é para colaborar na construção do reino de Deus com os nossos talentos, seja na vida de comunidade, ou seja no mundo lá fora, nas nossas mais variadas profissões. Então, isso que nós precisamos entender, que é para a nossa missão. Então, além da vocação à santidade,
da construção do reino de Deus, a nossa vida de oração também precisa nos levar à conversão, à mudança de vida, à transformação de acordo com a vontade de Deus, o desejo de Deus e o seguir os mandamentos do Senhor. Por que eu falo e enfatizo isso? Porque tem hora que eu escuto pessoas reclamando de que rezam e Deus não ouve, de que rezam e Deus não atende a sua prece, de que está insistindo e nada aconteceu. Claro que Deus tem o seu tempo, mas na maioria das vezes é por quê? Porque a pessoa na sua oração e nos seus pedidos está sendo egoísta, prepotente, ou que Deus simplesmente atenda o seu capricho, e pedidos ligados simplesmente à questão material e ao dinheiro. Gente, aqui eu não estou dizendo que, por exemplo, a pessoa tem o direito de rogar a Deus para que ela tenha um bom emprego, para que ela consiga sustentar a sua família, que consiga até mesmo dar uma estabilidade, um conforto à sua família. Isso não é errado, isso não é pecado. O problema é quando só se pensa nisso, ou só se pensa no dinheiro, ou só se pensa nos bens materiais. E aí então, as nossas orações para poder nos aproximar cada vez mais de Deus e da sua graça, e que nas nossas atitudes as pessoas também consigam reconhecer a ação de Deus. No Evangelho ainda é dito sobre a questão da fé, que para que a oração seja atendida é necessário fé. E fé aqui, além de ser uma experiência com o ressuscitado, é confiar que Deus sempre terá o melhor, é confiar que Deus cumpre a sua palavra, é confiar que Deus não nos decepciona, é confiar que Deus sempre terá o melhor para cada um de nós. Se nós não confiamos, então Deus não tem muito o que fazer, e aí vem a frustração de que Deus não ouve a nossa prece, ou de que Deus se esqueceu de nós. E é pela fé e na vivência da vontade de Deus que nós vamos entender, por exemplo, que os mandamentos dão um sentido à nossa vida, dão um porquê de estarmos aqui. E se nós queremos ver ou ter um termômetro de como está a nossa vida de oração, juntamente com o dom da fé, a resposta está na segunda leitura de hoje, na segunda carta a Timóteo, onde Paulo a Timóteo aqui vem falar do valor das Sagradas Escrituras, o valor da Bíblia que nós temos como algo inspirado por Deus. Se nós queremos saber o caminho que precisamos trilhar e o que Deus espera e deseja de cada um de nós temos a resposta nas Sagradas Escrituras, que nos ensina, nos dão esperança e nos corrige também quando é necessário. Aí, quando também ouço de pessoas por aí afora que não meditam a palavra de Deus diariamente, pelo menos o Evangelho, a desculpa é sempre a mesma, e não é a falta de tempo, é de que é difícil entender, é difícil compreender, tem termos que são muito complicados e que eu nem sei o significado. Gente, com todo respeito, isso é só desculpa esfarrapada de quem não quer firmar um compromisso com Deus, ou de pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. Por quê? Ninguém aqui está pedindo para a pessoa pegar o texto bíblico e fazer uma exegese bíblica.
Exegese é o estudo aprofundado das Sagradas Escrituras, onde se leva em consideração o idioma que as Sagradas Escrituras foram escritas, vão levar em consideração o contexto social, econômico, histórico, cultural do momento em que o texto bíblico foi inspirado. Ninguém está pedindo esse trabalho, ninguém está pedindo para que a pessoa faça isso. É só um exercício muito simples de interpretação de texto, e a palavra de Deus ele é muito clara e objetiva. E por que eu falo isso? Vou citar um exemplo melhor, penso eu, para que a gente entenda. Falemos sobre o perdão. O que nós ouvimos de Jesus sobre o perdão nas Sagradas Escrituras? Que deve se perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. Além disso, a pessoa não tem que perdoar apenas a pessoa ou as pessoas que ela tem afinidade, ou que ela gosta, ou que ela ama, mas também tem que perdoar os inimigos. Aí vem a pessoa e fala o seguinte: ah, padre, eu estou pedindo para Deus um sinal. Como assim pedindo para Deus um sinal? É isso mesmo. Estou pedindo para Deus um sinal porque tem aquela pessoa no meu trabalho que tentou me prejudicar, que tentou fazer mal a mim, e foi descoberto, enfim, mas ela continua no trabalho, eu tenho que conviver com ela, e aí então estou pedindo para Deus, eu tenho ou não que perdoar ela, eu não sei o que fazer. Aí Deus fica em silêncio, porque o que ele já falou nos evangelhos? Que tem que buscar o esforço de perdoar e perdoar os inimigos. Deus não vai dizer algo que ele já deixou com todas as letras e da forma mais clara possível do que tem que ser feito. Aqui ninguém está pedindo para que as pessoas se tornem amigos inseparáveis, mas que pelo menos se mantenham respeito, e se por um acaso a pessoa precisar de ajuda, que da nossa parte também seja ofertada ajuda. Aí sim vamos dizer que houve uma consumação do perdão. Ou outro mandamento que também é muito claro nas Sagradas Escrituras é o seguinte: no texto bíblico nós vamos ouvir: honra teu pai e tua mãe aqui nessa terra, que você terá muitos anos aqui, além, é claro, de ser reservado um lugar na eternidade. Isso é promessa de Deus, e também é mandamento, porque honrar pai e mãe. Aí vem o alecrim dourado, que acha que a regra não se aplica a ele, e aí vem dizendo o seguinte: ah, padre, meus pais me prejudicaram, me maltrataram, enfim, quando eu era criança, enfim, e agora na vida adulta eles estão precisando de ajuda, eles estão ali passando necessidade, mas eu não vou ajudar, e Deus entende, porque olha só o que eles fizeram comigo. Então, e é assim que eu vou continuar agindo. Pode continuar agindo dessa forma, mas quem está trilhando um caminho para o inferno não sou eu, e muito menos de desobediência a Deus. Independente do que os nossos pais possam ter feito, honra teu pai e tua mãe está acima de tudo. E pagar mal por mal, eles me prejudicarem, então assim eu vou fazer isso sofrer também, vou prejudicá-los. Isso não é justiça, isso é vingança. E Deus em nenhum momento vai compactuar nesse tipo de atitude. E o que é pior, tem vezes que eu escuto
escuta ainda as pessoas na vida de oração pedindo para que Deus prejudique alguém, pedindo para que Deus faça mal a uma pessoa, porque essa pessoa fez mal para nós, repito. Isso é pagar mal com mal, isso é vingança, não é justiça. E assim, eu já escutei muitas vezes pessoas falando: ah, padre, eu tive essa atitude de prejudicar alguém, de não cuidar do pai e da mãe, ou de não perdoar, porque foi Deus que respondeu a minha oração, Deus respondeu a minha prece e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Se você acha que Deus atendeu o seu pedido permitindo essas coisas, acenda o sinal de alerta o mais rápido possível. Por quê? Porque não foi Deus que ouviu a sua oração e muito menos foi Deus que respondeu a ela. Quem vai dizer que não pode tratar os pais dessa maneira, não precisa perdoar e que o outro também tem que ser prejudicado nesse sentido de vingança? Quem permite ou quem gostaria que isso acontecesse é o demônio, é o inimigo de Deus, é Satanás. Então a pessoa vem me dizer que escutou Deus permitindo essas coisas, a pessoa simplesmente escutou a tentação e escutou Satanás falando no seu ouvido. E aí atendeu não como vontade de Deus, mas como vontade do inimigo de Deus. E isso também é muito sério. E nós precisamos tomar cuidado para não cair nesse tipo de armadilha e cair nesse tipo de tentação. Então a palavra de Deus, ela é muito clara e objetiva. O problema é quando a pessoa fala, porém, mas, todavia, contudo, entretanto. Quando a pessoa fala essas palavrinhas, é para poder interpretar as Sagradas Escrituras ao seu modo, ou impor uma condição que Deus não colocou, impor uma condição pelas vozes da sua cabeça, não por revelação divina, para tentar justificar a omissão, para tentar justificar a transgressão dos mandamentos, para tentar justificar até mesmo o mal que a pessoa possa ter causado. E isso é um dos grandes absurdos quando se fala da palavra de Deus e da vida de oração. E aí o que conclui essa nossa reflexão é a primeira leitura tirada do livro do Êxodo. Aqui no livro do Êxodo, nós vamos ver aqui a figura de Moisés com as mãos levantadas e Israel ali combatendo os amalecitas. Israel, assim que sai do Egito e começa a sua trajetória ali no deserto, os amalecitas pensaram que Israel era um povo fraco e aí foram tentar tirar proveito deles e aí entraram nesse conflito. Mas só que como Deus está junto de Israel, Moisés ali intercedendo com as mãos levantadas. E aí, quando as mãos eram abaixadas, Israel começava a perder. E aí o que aconteceu? Outras pessoas começaram a ajudar Moisés, segurando seus braços no alto até o fim daquele conflito. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós falamos da nossa vida de oração, a vivência dos mandamentos a partir das Sagradas Escrituras, nós não podemos esquecer também que somos suporte um para o outro, que devemos ser suporte de um para o outro, que devemos ajudar na santificação do nosso semelhante. Em outras palavras, devemos ajudar os outros também a conseguirem ir para o céu, a conseguirem ir para a eternidade. E isso nós não podemos também esquecer. É que tem hora que as pessoas também querem se eximir da responsabilidade
de ajudar o seu semelhante, de ajudar as pessoas, repito, a se aproximarem cada vez mais de Deus. E nas suas orações, veja, se você está pedindo só para si alguma coisa, ou se você também roga e intercede por outras pessoas, pelas necessidades de outras pessoas. Se você assim o faz, muito bem, está no caminho certo, está no caminho de virtude, onde de fato a oração cumpre o seu papel. Então, que realmente nesta Santíssima Eucaristia, Deus nos ajude a estar próximos dele. Que a nossa insistência na vida de oração seja porque aquilo que nós estamos pedindo é certo e é da vontade de Deus, e não o contrário. Como eu disse, a nossa vida de oração é para que Deus nos dê as graças e as ferramentas necessárias para que a gente consiga viver bem a nossa missão aqui nessa terra. Missão, a vocação à santidade, missão, a construção do seu reino, missão na conversão e na transformação de vida. Qualquer coisa que fuja disso são as coisas supérfluas, ou simplesmente queremos o nosso capricho e coisas que não vão acrescentar nada a nós na nossa santificação e também na santificação do nosso semelhante. Que as Sagradas Escrituras sejam um norte para que a gente saiba muito bem o caminho a ser trilhado e que a gente entenda de uma vez por todas que o que Deus pede para nós será sempre o melhor, e por fim, que sejamos de fato apoio de um para o outro, que sejamos pessoas que ajudem o semelhante a irem para o céu e a se encontrarem verdadeiramente com Deus e não o contrário. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado.